Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a professora Tatiana Bono e juntos nós vamos aprender, nós vamos se apaixonar e se divertir por história. Esse vídeo ele vai trabalhar com vocês sobre os modos de produção. O que é modo de produção? Quantos tipos existem? O que nós devemos levar em consideração e por que é importante você saber os tipos de modo de produção? Antes da vinheta ou durante a vinheta, vai lá, já dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e me segue também no Instagram, tá aqui, ok? Beijo, até daqui a pouco. Então, gente, nesse vídeo vocês irão aprender o que é modo de produção. Tá? Então, vamos para o conceito inicial. Modo de produção se relaciona a como se produz, como se distribui e como se utiliza os produtos e as atividades econômicas de uma sociedade. Em cada época histórica, nós temos vários tipos de modos de produção. Ao longo do vídeo, nós vamos ver que existem 6 tipos básicos de modos de produção, ok? Número 1, modo de produção primitivo ou modo de produção comunista primitivo. Você pode encontrar os dois termos, tá? Esse modo de produção ele se relaciona muito ao período que nós chamamos de pré-história, há milhares de anos atrás e durou milhares de anos também. Foi o período em que o ser humano entrou em desenvolvimento, entrou em evolução. Não existia o conceito de propriedade privada, não existia o conceito de Estado. As sociedades eram pequenas, as comunidades eram pequenas e todo o trabalho era dividido entre eles igualmente e toda a produção era dividida igualmente entre eles. E também não havia luta de classes. Você fala, nossa, professor, é um período de paz? Depende do que você considera como paz, ok? Modo de produção asiático. Esse modo de produção aconteceu muito no Egito Antigo, na Índia Antiga e na China Antiga. Quando surgiu esse modo de produção, já existia o conceito de Estado. Então, vou pegar o caso no Egito, o Estado era o faraó. E o Estado era o detentor das terras agrícolas. Então, não existia o conceito de propriedade privada. Quer dizer, propriedade privada para mim ou para você, porque era do faraó, era do rei. Tá? Então, não existia aquela coisa de comprar ou vender terras. A propriedade era do rei, era do faraó, no caso do Egito. Quem trabalhava na terra? Os camponeses. Os camponeses trabalhavam na terra e pagavam altíssimos impostos para usar a terra do faraó. Existia também escravos? Existia. Só que os escravos não eram uma propriedade sua. Os escravos eram uma propriedade do rei, no qual trabalhavam para construções do rei. Uma coisa interessante. Nesse período, a escravidão se relacionava a devedores, quando você devia demais e não conseguia pagar, ou perdedores de guerra, ou até mesmo filho de escravos ou crianças abandonadas. É assim que se determinava a escravidão na antiguidade no geral, tá? Não existia aquela escravidão baseada numa cor de pele ou numa característica racial ou numa característica cultural ou social. Quer dizer, o social existia. Então, não existia escravidão baseada nos moldes, como muita gente pensa na escravidão da população negra. Na verdade, a escravidão na antiguidade se relacionava a devedores ou prisioneiros de guerra, independentemente da sua cultura ou da sua cor de pele. Falando em escravidão, vamos para o modo de produção escravista. A gente fala muito do modo de produção escravista na região quando a gente estuda sobre Grécia Antiga e Roma Antiga, tá bom? Nessa época, o escravo é uma propriedade sua. Você compra, vende, aluga, tá? E ele é o responsável por fazer praticamente todo o trabalho. Então, toda a produção é baseada no escravo. Todo o lucro vem a partir do trabalho do escravo. Então, por exemplo, em Roma, cara, todo mundo tinha um escravo em Roma. Tá? Até mesmo a população mais pobre em Roma tinha um escravo. Porque nesse período, a ideia era de que todo o meu trabalho, principalmente o braçal, ele deveria ser feito por um escravo. E ponto. Modo de produção feudal. O modo de produção feudal é basicamente o mais simples. Ele ocorreu no período chamado de Idade Média. Nós vamos falar sobre esse termo num vídeo à parte, ok? No período da Idade Média, onde existia um senhor, o senhor feudal. Ele era o dono da terra, só que ele não trabalhava na terra. Ele tinha escravos? Quase nenhum senhor feudal na Idade Média tinha escravos, tá? A base da produção, a base do trabalho era o servo. O servo era uma pessoa ligada à terra. Fazia um acordo com o senhor feudal
dava a proteção ao servo e o servo, em troca, pagava impostos, como trabalhar na terra do senhor feudal, que é a corvéia, 3 vezes, 2 vezes na semana. Então, o modo de produção feudal é aquele modo de produção baseado onde a terra pertence a uma pessoa e quem trabalha nela são os servos que fizeram um acordo com o senhor feudal. Tá? Então, existe uma luta de classes aí também. O senhor feudal versus o servo. Modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista ele possui 4 fases. Independente dessas fases, o foco do modo de produção capitalista é o lucro. E a relação entre o dono dos bens de produção e o trabalhador é muito intensa, é muito conflituosa. Então, como que funciona a luta de classes no modo de produção capitalista? Muito simples. Aquele que é dono dos meios de produção contrata alguém que não é dono do meio de produção para trabalhar. Então, no modo de produção capitalista, o trabalho assalariado, ele entra na história da humanidade e permanece na história entra na história do trabalho da humanidade e permanece até os dias de hoje. Vamos para as fases. Fase 1 é a chamada fase pré-capitalismo. É bem aquela transição do trabalho, do modo de produção feudal, iniciando um modo de produção capitalista, no fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, onde os comerciantes começam a ter importância comercial por conta das cruzadas, tá? Por conta das especiarias. Os artesãos começam também a ter importância porque eles detinham o conhecimento da produção de um artesanato, um sapato, um tecido, o que seja. Então, isso nós chamamos de fase pré-capitalista. O capitalismo comercial. O capitalismo comercial é visto muito no período das grandes navegações. Tá? Aquela coisa de Portugal, Espanha e todo o restante da Europa ficarem loucos pelas especiarias das Índias e fazerem de tudo para comprar esses produtos das Índias. Então, na fase do capitalismo comercial, o lucro vem da venda dos produtos. Então, você vai lá, compra o produto e vende muito mais caro porque foi você que foi lá buscar. Uma consequência do capitalismo comercial foi uma consequência do capitalismo comercial. Uma consequência do capitalismo comercial foi quando os europeus vieram para a América para poder colonizar, explorar o continente americano. Capitalismo industrial. O capitalismo industrial surgiu com a primeira revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. O foco é o lucro, a produção em massa. Uma empresa produz muito produto e o objetivo é lucrar em cima desses produtos. Então, como você pode lucrar? Você usa a mão de obra do trabalhador, você paga para ele trabalhar. No início da fase do capitalismo industrial, o trabalhador não detém o conhecimento de todo o processo de produção dentro da indústria. Ele faz apenas um trabalho. Conforme ocorrem as evoluções, ocorrem as revoluções e ocorrem as transformações da sociedade, aí a transformação do trabalhador, do operário, do proletário, que é um termo que surge no capitalismo industrial, essas relações de trabalho também mudam. E atualmente nós temos o que nós chamamos de capitalismo financeiro, no qual o lucro vem basicamente de instituições financeiras que vão emprestando capital para o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da agricultura e outras áreas da economia, ok? E o último modo de produção que eu vou falar para vocês é o modo de produção socialista. O modo de produção socialista foi criado meio que para dar uma resposta ou um contraponto ao modo de produção capitalista. O modo de produção socialista depois comunista, é aquele modo de produção no qual não existir mais a ideia de propriedade privada, a propriedade passa a ser de todos, no qual todos trabalham nessa propriedade. E os bens são divididos de acordo com o seu trabalho, ou de maneira igualitária, porque acredita-se que todos trabalham de maneira igualitária. Esse modo de produção socialista, ou modo de produção comunista, foi criado como resposta da Revolução Industrial que estava crescendo demais na Europa no século XIX. E aí, gostou? Gostou? Curtiu? Comenta aí. Ei, não se inscreveu no canal ainda? Cara, o que você está esperando? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, ok? Espero ter contribuído. Conhecer os modos de produção é uma maneira muito importante de você entender sobre aquele tema que vai cair no seu Enem e no seu vestibular. Me segue no canal e me segue também na minha conta do Instagram. Tchau, tchau.